Segundo Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 22. Depois disto, sucedeu que os Moabitas e os Amonitas, e com eles alguns dos Meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Prostrai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, para o adorarem.
E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Josafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltando dali todos os homens de Judá e de Jerusalém com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, nem tinha o povo ainda disposto o seu coração para o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu impiamente. Aliou-se com ele para construírem navios que fossem a Tarsis, e construíram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavaú, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias,
o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Depois, Josafá dormiu com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes dera grandes dádivas em prata, em ouro e em objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque ele era o primogênito. Ora, tendo Jeorão subido ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fez Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao pacto que tinha feito com ele, e porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e com todos os seus carros, e, levantando-se, de noite, desbaratou os edomeus, que tinham cercado a ele e aos capitães dos carros. Todavia, os edomeus ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Nesse mesmo tempo, Libna também se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara o Senhor, Deus de seus pais. Ele fez também altos nos montes de Judá, induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e impeliu Judá a prevaricar. Então, lhe veio uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria, semelhante à idolatria da casa de Acabe, e também matastes teus irmãos, da casa de teu pai, os quais eram melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com uma grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e toda a tua fazenda. E tu terás uma grave enfermidade, a saber, um mal nas tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. E o Senhor despertou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e, dando sobre ela, levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe ficou filho algum, senão Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. No decorrer do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu desta horrível enfermidade. E o povo não lhe queimou aromas como queimara a seus pais. Tinha 32 anos quando começou a reinar,
e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então, os habitantes de Jerusalém fizeram reinar em seu lugar Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Andando nos conselhos deles, foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a guerrear contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote-Gileade. E os sírios feriram Jorão, o qual voltou para curar-se em Jizreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando ele pelejava contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, por estar ele doente. Foi por vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, visitou Jorão. Pois, quando chegou, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E quando Jeú executava juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que os serviam, e os matou. Depois buscou a Acasias, o qual foi preso quando se escondia em Samaria. Trouxeram-no a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, pois disseram: é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o seu coração. E já não tinha casa de Acasias ninguém que fosse capaz de reinar. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, que estavam para ser mortos, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.